Bom, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as proteínas e os aminoácidos, sobre a estrutura, classificação e a função, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiola Rainato, eu sou professora aqui do Claretiano, da disciplina de Nutrição e Dietética. Bom, vamos lá então. Para a gente falar de proteína, né? Primeiramente, eu gostaria de dar um exemplo para vocês, assim, de uma forma abrangente, tá? Vamos imaginar aqui um homem de 70 quilos, né? Para vocês verem a importância da proteína para o nosso corpo. Nós teríamos aí 11 quilos provenientes de proteína, sendo que desses 11 quilos, né? 43% faz parte aí do músculo esquelético, 15% aí do sangue e da pele e 10% dos tecidos e vísceras. Então, quando a gente fala que a proteína, a principal função da proteína é estrutural, é exatamente por isso, porque na realidade ela faz a composição aí de toda a nossa parte muscular, de toda a nossa parte óssea, de toda a nossa parte dos nossos órgãos internos, tá? E também, né, quando a gente fala, na aula passada eu falei para vocês aí de carboidratos, né? E hoje eu venho aí com o assunto das proteínas, sempre pensando aí nesses macronutrientes, né? Que são biomoléculas, tá? Orgânicas mais abundantes. A proteína é uma molécula orgânica mais abundante aí encontrada nos seres vivos após a água, tá? E o que vai diferir a proteína dos outros macronutrientes? Bom, basicamente, né, os macronutrientes, o que tem? Carbono, hidrogênio, oxigênio, e o que difere ela vai ser, então, na sua composição química, o nitrogênio, tá? Então, o diferencial dela, lembrem sempre que vai ser aí na composição química o nitrogênio. Bom, quando a gente fala de proteínas, né? A proteína nada mais é do que a junção de vários aminoácidos. E para que ele tenha essa junção, ele precisa de uma ligação peptídica, tá? E essa ligação peptídica, como que a gente vai classificar essa ligação? Se tem 2 aminoácidos, nós classificamos então como um dipeptídeo. Então, imaginando, se eu tenho lá um dipeptídeo, na realidade, eu tenho aqui 2 aminoácidos e ligado por uma ligação peptídica, tá? Aqui, no caso, eu tenho um polipeptídeo. Então, eu tenho 4 aminoácidos ligados por 3 ligações peptídicas. Então, o que liga um aminoácido no outro é a ligação peptídica. Bom, e nós temos aí algumas estruturas das proteínas, né? Nós temos a estrutura primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Quando nós falamos da estrutura primária, nós estamos falando de uma sequência da ligação linear. Então, como vocês podem ver aqui, é uma sequência linear. Já a estrutura secundária, ela já tem uma conformação no espaço que tem aí dupla hélice e uma folha preguiada, né? Então, nós vamos ter aqui a formação de hélice, ok? E quando nós temos uma estrutura terciária, por exemplo, no caso da albumina, né, que é muito conhecida, que acho que todos vocês sabem que a albumina é encontrada aí nos ovos, nós temos uma estrutura secundária dobrando sobre si mesma. Então, cada vez, né, que eu passo de uma estrutura primária para a secundária e para a terciária, ela vai ficando com uma complexidade aí na sua formação, né, na sua estrutura. Bom, e depois nós temos também a estrutura quaternária, que aí nós temos uma associação de subunidades sobre a estrutura terciária. Aqui tem um exemplo muito clássico, né, que nós teríamos aí a hemoglobina. Todos vocês sabem para que serve a hemoglobina, que ela vai transportar o oxigênio até os tecidos. Bom, então só para exemplificar, aqui então, uma estrutura primária, que ela é mais linear, né? Depois nós temos aqui a estrutura secundária, a estrutura terciária, que já tem uma formação de 2 estruturas secundárias com junções, a quaternária, que já seria uma junção, né, de 2 estruturas terciárias, todas emaranhadas. Então, cada vez que nós vamos passando, nós vamos ter uma complexidade maior na sua estrutura. Bom, e além disso, nós temos uma classificação dos aminoácidos, né? Então, nós temos aí os aminoácidos que são dispensáveis, indispensáveis e condicionalmente indispensáveis. Quando nós falamos que é um aminoácido dispensável,
Então, o aminoácido dispensável ele não pode ser sintetizado pelo organismo, por isso que ele é dispensável. Quando nós falamos que é um aminoácido indispensável, na realidade ele não pode ser sintetizado no organismo. Por isso, nós precisamos ingerir em quantidades suficientes através da alimentação. E nós temos também os condicionalmente indispensáveis. Então, que alguma fase da vida ou em que alguma condição clínica exige que nós tenhamos a ingestão desse nutriente. Por exemplo, no caso aqui, nós temos um exemplo, né, da arginina, que é um aminoácido que em alguma condição especial ele vai ser essencial, indispensável. Bom, além da classificação dos aminoácidos, nós temos também a classificação das proteínas, tá? Então, nós temos aí as proteínas que são completas, as incompletas e as parcialmente incompletas. Eu vou mostrar para vocês como que seria cada uma delas, mas eu gostaria de ressaltar aqui para vocês o quanto é importante a gente verificar a biodisponibilidade, tá? Quando eu falo de biodisponibilidade, né, o nutriente ele passa por vários processos, né? Então, de digestão, absorção e metabolismo. E no metabolismo ele vai ser utilizado aí por várias células. Então, nem todo nutriente que nós ingerimos será utilizado aí pelo nosso corpo, tá? Então, isso quer dizer para nós a biodisponibilidade, o quanto esse nutriente é utilizado pelo corpo. Então, é importante que a gente tenha sempre em mente isso, né? Que a gente tem vários tipos de proteína, mas nem tudo que a gente ingere é totalmente utilizado aí pelo nosso corpo. Então, é importante sempre pensar aí na biodisponibilidade dessas proteínas. Bom, quando a gente fala de proteínas completas, né, nós falamos de proteínas com teor equilibrado de aminoácidos essenciais, né? Então, desse teor equilibrado de aminoácidos, nós temos aí alguns tipos de proteína, né, de fontes animais, como por exemplo, leite e derivados, carnes, ovos, que são proteínas de alto valor biológico, que têm todos os aminoácidos essenciais. Bom, nós temos também as proteínas que são parcialmente incompletas, que aí no caso, quando a gente poderia dar um exemplo para vocês aqui do arroz e do feijão, né? O arroz, ele falta lisina e o feijão falta metionina. Só que em conjunto, eles formam uma proteína aí com todos os aminoácidos essenciais. Então, na realidade, muitas vezes nós trabalhamos aí com pacientes que não ingerem alimentos aí de fontes de origem animal e nós podemos trabalhar de uma forma também para conseguir aí todos os aminoácidos essenciais. E além disso, eu também citei para vocês, né, das proteínas incompletas. As proteínas incompletas, elas não têm todos os aminoácidos essenciais, como por exemplo no caso da gelatina, tá? Até algo que a gente está aí estudando bastante, né? Porque elas não têm todos os aminoácidos essenciais e muitas pessoas utilizam muitas vezes para a formação e acha que tem todos os aminoácidos, mas na realidade não tem. Então a gelatina é uma proteína incompleta, né, que não tem todos os aminoácidos essenciais. Bom, e aqui eu trouxe um exemplo para vocês do quanto a gente tem aí na alimentação de proteína, exemplos, tá? Desses exemplos, eu coloquei uma recomendação também para uma pessoa sedentária, tá? Então, por exemplo, aqui, um bife de vaca de 100 gramas, nós teríamos aí 23 gramas de proteína. Omelete, por exemplo, com 5 ovos, nós teríamos 30 gramas de proteína. Sabendo, né, que nós podemos aí distribuir ao longo das nossas refeições, desde o café da manhã até a ceia, né, fazendo a ingestão desse consumo proteico, eu falaria para vocês que não é difícil a gente ter aí um aporte adequado de proteínas ou ter um consumo adequado de proteínas. Sendo que a ingestão por indivíduo sedentário é 0,8 gramas por quilo de peso corporal, tá? Então, se vocês, por exemplo, naquele primeiro exemplo que eu dei lá no início dos slides para vocês, se nós temos aí um indivíduo de 70 quilos, na realidade, se eu for utilizar 70, né, vezes 0,8, vai ser a quantidade proteica que esse indivíduo deve ingerir aí ao longo do dia. Bom, além disso, nós temos também, em sua estrutura, né, nós temos 2 tipos de proteína, que são as proteínas simples e as proteínas completas. As proteínas simples, na realidade, elas só com a hidrólise, ela só fornece aminoácidos. Quando a gente fala de hidrólise, nós estamos falando de quebra. Então, na quebra da proteína, somente vai ser fornecidos aminoácidos.
Já as completas não, né? Além quando acontece a hidrólise, além do aminoácido, nós teremos aí a formação de um outro composto. Bom, alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Então, dentro do nosso corpo, nós temos aí proteínas globulares e proteínas fibrosas. Eu vou dar alguns exemplos simples aqui para vocês entenderem. Por exemplo, quando a gente pega algumas proteínas globulares, no caso da insulina, se ela sofrer hidrólise, ela só vai liberar aminoácidos, tá? Ou, por exemplo, colágeno, que são encontrados aí em tecidos conjuntivos e cartilaginosos, né? Também, na sua quebra, só vai fornecer aí aminoácidos. Bom, e as proteínas conjugadas, né? Então, conforme eu falei para vocês, quando tem a hidrólise, ela vai fornecer um aminoácido, mas também um outro composto. Por exemplo, aqui, as lipoproteínas, né? Quando nós falamos do colesterol e das suas frações, né? LDL e HDL, nada mais é do que também a gente tem aí uma lipo, que seria o lipídio, mais uma proteína. Então, a formação de lipoproteínas. Então, lipídio mais proteína. Aqui nós temos as glicoproteínas. Então, além das proteínas, eu tenho também os glicídios, né? A parte dos carboidratos. Bom, então quais seriam aí as funções das proteínas dentro da nutrição humana? Então, eu falei para vocês inicialmente que a principal função da proteína é como fonte estrutural. Por isso que eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Então, para a gente exemplificar aí toda essa principal função da proteína, eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, no caso do cabelo e das unhas, né? Que a gente tem aqui uma proteína resistente e insolúvel denominada queratina, tá? Então, é ela que vai dar toda a parte estrutural das unhas e do cabelo. Também no fio de cabelo, né? A gente tem pontes aí de disulfeto na queratina e também que faz com que o cabelo tenha a sua estrutura e a sua conformação. Então, também nós temos aí proteína para a formação da unha, cabelo e as unhas de uma maneira geral, né? Também vou utilizar aqui a proteína para contração muscular. Então, quando eu falo de contração muscular, eu estou falando principalmente das proteínas actina e miosina, para que tenha aí a contração muscular. Então, são dois tipos de proteína que eu utilizo para contração muscular. Então, primeiro nós falamos da estruturação, tá? E agora a gente está falando também de uma outra função da proteína, que é a parte da contração muscular. Outra função que nós podemos citar também é o transporte de nutrientes. Então, eu tinha citado aqui para vocês das lipoproteínas, né? O LDL, o HDL, e nada mais é do que a formação de lipídio mais proteína, e é ela que vai transportar esses nutrientes aí, né? A formação que vai transportar as gorduras, né, na nossa circulação. Bom, temos também alguns componentes corporais essenciais, né? Por exemplo, enzimas, proteínas transportadoras. Aqui eu dei o exemplo da hemoglobina para vocês, que também é uma proteína transportadora aí de oxigênio. Além disso, né, uma outra função da proteína é a formação aí de componentes corporais essenciais, como também de hormônios, né? Insulina, gastrina, hormônio de crescimento, epinefrina, né? Todos esses são formados através da proteína. Também temos aqui uma outra função, que são aí a formação também de anticorpos. Então, assim, é só para vocês sempre lembrarem que a principal função aí da proteína, ela é estrutural, mas ela participa de vários processos corporais. Então, sendo aí, mostrando a sua importância, né? E também no regulação aí do balanço hídrico. Então, aqui nós temos aqui um caso, um exemplo clássico, né? Por exemplo, para a relação aí da ingestão hídrica, né? E da relação do balanço hídrico, nós precisamos também da albumina, que vai regular todo esse balanço hídrico. E aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, então, de uma proteína. Por exemplo, aqui seria uma desnutrição marasmática e aqui uma desnutrição que a gente fala que é o quiaxocor, tá? E quando a gente fala desses dois tipos, né?
quando a gente fala marasmática, na realidade ela é uma desnutrição por vários tipos de macronutrientes, inclusive da proteína. Já o Kwashiorkor, por exemplo, se nós fôssemos pesar esse bebê, nós poderíamos dar um peso errado, né, errôneo para esse bebê. Na realidade, ela está tendo aqui uma desregulação aí do balanço hídrico ocasionado pela deficiência proteica. Bom, nós temos também, né, a manutenção aí da estrutura do músculo, de toda a parte muscular, e também da estrutura aí celular, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um intestino, tá? E nós temos dentro do intestino as microvilosidades, e quando nós temos uma deficiência proteica, na realidade, essas microvilosidades também, elas diminuem. Então, a gente precisa da proteína para regulação também aí desse turnover intestinal. Então, se faltar proteína, né, ela vai prejudicar tanto no crescimento, como também na manutenção aí dos tecidos, podendo levar a quadros aí de subnutrição. Na deficiência proteica, o que a gente encontra, né? Tanto queda de cabelo, como também aí pele mais seca. Além também de toda essa parte que eu comentei com vocês, a proteína também vai participar tanto da transcrição do DNA, como também da tradução do DNA. Então, é mais aí uma função que a proteína apresenta para nós. Bom, e dentro disso, a gente está falando muito da função da proteína, né? Mas também é importante enfatizar que é importante o equilíbrio nutricional, né? Nem o excesso, nem a falta, mas sempre na quantidade realmente que o corpo precisa, né? Para que a gente tenha, então, um equilíbrio nutricional. Então, todas as vezes que eu coloco para vocês, né, tanto dos macronutrientes quanto dos micronutrientes, mas a gente tem que estar sempre pensando na função de cada um, na quantidade, né, e na qualidade também que eu trabalho na alimentação, e sempre pensando nesse equilíbrio nutricional. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela participação e por olhar aí a aula com bastante cuidado, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada!